precisar desesperadamente desses pontos no jogo contra o Internacional. Se ele perder, entra na zona de rebaixamento, não é isso? Exato. Se perder, não é legal perder. Para o Inter jogar na quarta-feira com o Flamengo, claro que não. Sim. Mas eu acho que vocês têm razão. O Jair já deve começar a pensar e usar esse jogo aí do final de semana contra o Internacional, até porque vai ser também em Itaquera, vai o jogo contra o Flamengo. O cenário é o mesmo. É o mesmo. Não é que, esse eu vou fazer em casa e o outro eu vou jogar fora. Não, os dois vão ser em casa. Então dá para usar perfeitamente esse jogo para você montar o time para quarta-feira. Eu estava pensando aqui, vocês estão falando, né? O Emerson Sheik está no elenco do Corinthians. Pena que o Emerson Sheik... Ele pode jogar a Copa que não é do Brasil. 2012, Ele né? pode jogar a Copa do Brasil. Então, são 6 anos depois. 2012 que essa não dá mais nada. Porque seria, hein? Imagine o Emerson Sheik em condições legais. Com menos 6 anos. Você podia, não colocá-lo como centroavante, mas um cara para pegar essa bola e se você tivesse caras. o Emerson Sheik com menos 6 anos e o Pelinho com mais 6 anos. Aí eu não sei. Aí eu não sei. O Sheik com menos 6, a gente sabe o que é. Agora o Pedrinho com 3 anos a mais, a gente não sabe. Mas o moleque é bom de bola, hein? Muito bem. Esse Pedrinho é bom de bola agora. Ele tá com 20 anos, já. Pô, novo, tem 20 anos, né? Tem 20 E anos. ainda não foi embora. O Pedrinho ainda. Que não tenha jogado. Não tem sequência. Muito bem. Vamos falar do Flamengo, então? Aqui no Expediente Futebol, tem Corinthians e Flamengo na outra quarta-feira. As semanas espetaculares. Só tem decisão, só tem jogão. Hoje tem Atlético Tucumã e Grêmio exclusivo. Amanhã tem Caracas e Atlético Paranaense e Copa Sul-Americana. Depois tem só um jogo que tem cara de Libertadores, Boca e Cruzeiro. E na quinta-feira tem Colo-Colo e Palmeiras. Aí na outra semana volta a Copa do Brasil com tudo, com Cruzeiro e Palmeiras, com Corinthians e Flamengo. E o Flamengo tem técnico, é Maurício Barbieri. As informações do Mengão aqui no Expediente. Amigos dos canais Fox Sports, o Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no CT Ninho do Urubu. O time tem a famosa semana cheia de trabalho pela frente. O escolhido para conversar com a imprensa por aqui foi o zagueiro Léo Duarte. Entre os assuntos, a queda de rendimento da equipe, depois da parada para a Copa do Mundo. Com certeza é um dos principais fatores, o desgaste físico. Foram 18 jogos em 60 dias. O time titular mudou pouco. Acho que teve só 3 folgas em 60 dias, é muito pouco por causa dessa maratona, e o jogador acaba cansando. O ano é longo, a temporada é longa, são jogos difíceis, jogos desgastantes, é onde acaba caindo. É muito difícil um time manter a regularidade o ano inteiro, e é isso que infelizmente aconteceu com a gente não queria ter essa baixa de rendimento, mas agora vamos buscar, vamos trabalhar. Vai ter a semana inteira livre para descansar e treinar forte. O Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, 5 atrás do líder São Paulo. E o momento é de pressão para cima de Maurício Barbieri. Nós temos total confiança no professor Barbieri, ele é nosso treinador, é o treinador que a gente quer. Como eu disse, fazia muito tempo que a gente não tinha uma semana livre para trabalhar. Isso dificulta o trabalho dele também, dificulta o nosso trabalho, porque o jogador tem que evoluir, tem que treinar para aprimorar o que ele faz dentro de campo. E agora com essa semana vamos conseguir fazer isso, espero que dê resultado no domingo. Contra o Atlético Mineiro, domingo no Maracanã, o time tem um desfalque certo. Não vai contar com o Diego, expulso diante do Vasco. Baixa importantíssima. O Diego é um jogador importante, é um dos nossos líderes técnicos. Vai fazer falta com certeza, mas tem jogadores à disposição que quando está preparado para entrar e vai fazer um bom trabalho. Do CT Ninho do Urubu, com as informações da terça-feira do Flamengo, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Muito bem, olha ali, o Ricardo Lomba bancou o Barbieri, mas na verdade quem bancou mesmo foi o presidente Bandeira. Quem banca é a corrente política. Porque o mundo todo estava querendo que o Barbieri, o mundo lá, rubro-negro, a grande maioria queria que o Barbieri fosse recolocado na condição de auxiliar, mas o presidente Bandeira de Mello acha melhor que ele continue e terá agora uma semana para trabalhar, porque o Flamengo só joga domingo contra o Galo no Maracanã. Barbieri mantido, meus amigos.
E aí eu já abri uma crise política, né? Como o próprio o Sormani falou logo no início do programa aqui. Aliás, eu não consigo entender, né? Essa crise política, né? Envolvendo a comunicação do clube, porque o Barbieri Só para lembrar, né, a informação correta é que o Antônio Tabet, foi até o Fabinho que lembrou aqui para mim, ele era o vice-presidente de Relações Externas. Né? Ele já foi de comunicação, trocou a pasta. E trocou a pasta. Isso, exatamente. E quem está saindo agora é o Ricardo Taves, que é o gerente de conteúdo do Flamengo. E aí, assim, tá uma debandada mas geral, eu não tá todo mundo consigo indo entender embora. essa saída, e acho que não tem ligação com o Barbieri. Porque o presidente quer manter o Barbieri, então eu vou largar a comunicação. Não vejo ligação. Talvez tenha outra explicação, não enxergo assim. Não é uma forma de pressão? Tipo assim, o pessoal... Pressão política? Não, tipo assim, presidente, você está fazendo tudo sozinho, você não ouve ninguém, então assume a comunicação? você segue a sua cabeça, então não adianta falar com você. Então você está fazendo aqui, eu vou embora. Eu não vejo Tá fazendo tudo sozinho, meu, então tô fora. Mas o diretor de comunicação tem a ver com isso? É isso. O que o diretor de relações externas ou de comunicação tem que dizer, tem que decidir o técnico? Nada. Só que existe um componente chamado política. Então eles querem debandar para O cara chega e fala assim, política, é isso? eu não sou dessa pasta. Mas eu acho Tem todo... A gente quer que você mude, presidente. Não vou mudar, Presidente, não. pelo amor de Deus, Então chega, já fica deu, aí, tá todo mundo chega. vendo isso. Não manda nada. Não, vamos lá, então quer saber de uma coisa? Eu tô fora. Uma pergunta, esses que estão saindo, os nomes citados por você e pelo Sormani, eles apoiam o candidato do Bandeira, que é o Lomba, para a próxima eleição? Essa é uma resposta que Fábio Azevedo Ou a pode ter. debandada significa que esses caras estarão do lado do Landim? Alguns sim, outros não. Então, isso é fácil explicar. Alguns, Daqui sim. a pouco a gente vai ver alguns desses caras, de repente, que têm o direito também de escolher esse ou aquele lado. E aí acho justo que larguem. Mas você sabe que o que o PVC falou, tem razão. O que o diretor de qualquer outra área tem que ficar resolvendo se o técnico serve ou não? Sabe quem podia sair? O Noval. Se o Noval quisesse a saída do Barbieri... O Noval fala de futebol. Sim. Se o Carlos Noval, que é o diretor executivo, imaginemos, quer a saída do Barbieri, o presidente, não, eu quero continuar. Ele pode sair. Aí nessa cadeira, presidente, aí o senhor comanda então. O Lomba o senhor me também. paga pra isso. É isso. O Lomba. Perfeito. Não, mas aí, agora, em vocês têm outras razão. áreas... Não, eu acho que vocês têm razão. Mas o João mata a questão aqui. Política. É tudo uma questão política. O que vai acontecer em dezembro no Flamengo? Eleição. O último presidente que teve um técnico do primeiro dia do ano ao último dia do ano foi a Patrícia Morim. Ou seja, a pressão de tocar técnico, que é um dos pecados do Bandeira é esse. Ele não conseguiu. 14, né? Um dos pecados é 14 técnicos no período de 6 anos. Então não é porque o Barbieri está ficando agora. É porque não ficou o Barbieri. Está ficando o Barbieri, mas não ficou o Rueda, que não ficou o Zé Ricardo. O Rueda não ficou porque não quis, né? Diga-se de passagem. Sim. Agora. O Rueda cara quis ir era embora. o cara era o Rueda. Quem ficou Muricy uma problema vez? de saúde Quem também. ficou? O Muricy tem problema de É importante saúde, entender o Flamengo também. A última vez que teve um técnico de janeiro a dezembro foi o Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão carioca. Foi campeão Porque, como eu já disse aqui, parece que o Flamengo antes estava ganhando todo o título nacional e internacional todo ano. Exato. E o Flamengo nesse século não ganhou nenhum título internacional e ganhou a Copa do Brasil de 2006, a Copa do Brasil de 2013 e o Campeonato Brasileiro Mas de 2019. você está dando a resposta para a sua pergunta. Esse é o problema. O Flamengo não ganha nada há muito tempo. Com vários presidentes diferentes. E aí, mas qual é a diferença, PVC? Hoje saiu um relatório feito pelo Banco Itaú, que foi divulgado pelo site Globoesporte.com, que mostra a saúde financeira dos 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. O Flamengo está numa situação invejável, positiva, acima dos demais. Quem se aproxima do Flamengo nesse aspecto é o Palmeiras, mas o Flamengo está acima de todos os outros. Em cima disso, não ganha nada há muito tempo, estrutura, temos dinheiro para contratar, temos todas as condições, aí continua não ganhando nada. Sim. O panorama não mudou. Ou seja, aí vem a pressão que sempre foi do Flamengo, só que agora tem tudo para dar certo, mas não dá certo. Mas Enquanto não ganhar um título, vai ficar cada vez pior. É uma mudança de 3 anos, as pessoas estão achando que tem 300. Não tem. Assim, tem que mudar, tem que achar a chavinha. Claro que tem que achar onde é que está, que se ganha. No futebol brasileiro, diferente de outros lugares do mundo, no futebol europeu, que é mais... Você vê assim, o Manchester City passa a ser o time mais endinheirado do mundo. E então ele passa a ganhar títulos. 2 campeonatos ingleses. Eu vou dar um exemplo aqui, pegando outro. Eu vou dar um exemplo aqui. City não. Não. Desculpa. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é só dinheiro. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, pegando outro gigante brasileiro.
que viveu durante anos também uma expectativa de ganhar títulos, que foi rebaixado, que voltou. 3 ingleses. Estou falando do Palmeiras. Imaginem os senhores se o Palmeiras não tivesse conquistado a Copa do Brasil de 2015 e não tivesse ganho o Brasileiro de 2016. Como estaria o Palmeiras hoje? O Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis. O Flamengo chegou à final da Sul-Americana e perdeu nos detalhes. Se o Flamengo tivesse conquistado pelo menos um desses títulos, hoje a pressão seria muito menor. Cerrou. É um acúmulo, é uma bola de neve. Porque quando você... não está ganhando nada. Mas também, olha lá, não tem campo para treinar, aparelho de musculação está todo enferrujado, o gramado é uma porcaria, não paga 6 meses, você finge que me paga, eu finjo que jogo, vai empurrando com a barriga. E agora? O Flamengo vai inaugurar, no final de novembro, o CT mais moderno da América do Sul, que é uma cópia do CT do Chelsea. O Flamengo tem tudo, mas nas 4 linhas não anda. E aí a pressão... Mas espera aí, João, desculpa assim, esse não anda e o torcedor, eu escuto muito isso, mas não ganha. Gente, o Flamengo chega às finais, você numerou duas do ano passado, né? Bateu campeão da Copa do Brasil em 2013, não foi? Na gestão Bandeira de Melo. 2013. 2013, foi campeão da Copa do Brasil. Estamos quase em 2019 já. Exatamente. Não, bom, a gente tá pegando a gestão para analisar. Vamos analisar um todo. 2013, 16 anos. Não, mas olha só, vamos analisar o todo, porque parece que nada dá certo no futebol porque não ganha. Chega, tá faltando o quê para conquistar? O que faltou na Copa do Brasil? Faltou ter um goleiro. Errou. O Diego perdeu o pênalti. O cara do time perdeu o pênalti. Então, assim, não dá para dizer que tá tudo errado. Não, se ninguém ele tá dizendo isso. Não, peraí. O futebol não anda, o futebol não conquista. Não está tudo errado. Tem coisas erradas. O futebol não conquista. Mas não está tudo errado. Não adianta jogar a administração do Bandeira fora no futebol porque não conquistou. Fabinho, acabou a Copa do Mundo. O Flamengo tinha 6 pontos de vantagem em relação... 4 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, que era o vice-líder. Era o terceiro, o Atlético tinha... Estão empatados, São Paulo e Atlético estavam empatados. Isso. O São Paulo era terceiro no desempate. No desempate. Tinha 4 pontos de vantagem em relação ao São Paulo e Atlético, que eram os segundos colocados. E o que acontece hoje? Esse mesmo elenco. Esse mesmo técnico, esse mesmo elenco. Aí a culpa é do Bandeira? Quando estava em Mas, cima, pera um pouquinho. Não, sim, senhor, é claro que é. Ué, quando tá em cima, não é elogio pra ele, então? Quando ele está... É o seguinte, a gente analisa sem conhecer os bastidores. Uma informação aqui, uma informação ali, uma informação lá. O Bandeira vive o Flamengo. O Lomba vive o Flamengo. O Noval vive o Flamengo. Eles tinham que ter tido a sensibilidade para ver que o que está acontecendo agora já era perceptível isso em agosto. Coisa que nós não tínhamos como ver. Mas o que Mas eles tinham. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Que perdeu o Campeonato Brasileiro. Sim. Está numa situação difícil por que perdeu? Foi eliminado na Libertadores. Por que perdeu? E está numa situação que não é cômoda na Copa do Brasil. Por que perdeu? Por que perdeu? A Libertadores? Os três possíveis. Na verdade, o Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro. Isso. Ainda tem chance de ser campeão. Aliás, se você pegar da Copa do Mundo pra cá... Na Copa do Brasil ainda. Da Copa do Mundo pra cá, o Cruzeiro jogou 19 partidas e ganhou 6. O Flamengo jogou 18 partidas e ganhou 9. E o Cruzeiro tá na Libertadores e na Copa do Brasil. Ele ganhou as partidas e tinha que ganhar. O Flamengo não ganhou. E o Flamengo tá no Brasileiro melhor que o Cruzeiro e na Copa do Brasil. Você quer dizer que o Flamengo é melhor que o Cruzeiro? Não. Não tô dizendo isso. Não tô entendendo. Eu tô dizendo é que o Flamengo passa uma impressão de absoluto fracasso nesses 2 meses, que não é uma impressão absolutamente certa. PVC. Não é certo. Lógico que é. Ele foi eliminado da Libertadores, despencou do 1º lugar pro 4º lugar e pode acabar em 5º lugar quando o setembro fechar. E pode ser E tá numa situação desconfortável. E não ganhou do limitado Corinthians no Maracanã. Exatamente. Tem chance de ser campeão brasileiro. Mas chance de ser campeão brasileiro, você for pegar lá o Tristão Garcia, que faz lá o prognóstico, tem alguns times que tem. Mas não precisa pegar o Tristão. É palpável. É palpável o Corinthians ser campeão, o Flamengo ser campeão brasileiro? Claro que é. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, nesta altura do campeonato, ele tinha 10. Só que o time do Flamengo naquela época era um, hoje é outro. Eu posso fazer assim também, se você quiser. Mas não é isso, PVC.
Naquela época, A gente tá debatendo com respeito pelo outro. Claro, Então, assim, mas PVC, eu também tô te respeitando. Eu espero, se eu estiver passando uma impressão errada, eu te peço desculpas. É Mas que tu balançou a cabeça, não, tô dizendo, aqui é meu É jeito. que ele fala assim. Eu falo assim mesmo, o João me conhece desde o Sport TV. Desde trabalhou. Franca. Desde Franca, a gente é assim. Uns 22 Então, eu quero dizer o seguinte, PVC, é que naquela época, a gente não pode transportar aquela época para agora. Agora é outra época. São 5 pontos. Você tem times que jogam mais do que o Flamengo. Vamos por partes. Acho que o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tem 5 pontos a menos. O Cruzeiro Ele tá na perdeu. briga. O que eu tô dizendo, comparando com o Cruzeiro, é que tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro perderam um torneio até agora. Perfeito. O ponto é, o Bandeira talvez não faça sucessor. Para o Flamengo, felizmente, a situação da eleição de dezembro é muito positiva no cenário de que você tem 2 candidatos sérios e não voltou aquele mar que tinha antes. Não voltou. É um grupo que tem o mesmo pensamento. Se ganhar o né? Landim ou se ganhar o Lomba, segue essa linha. a linha vai seguir. Mas você não vai ganhar. O Flamengo não vai passar a ser campeão de tudo. Primeiro, porque ninguém é campeão de tudo no Brasil. E segundo, Mas não é ser porque campeão não de se tudo. ganha. É ganhar um título importante. E segundo, E tá porque não brigando se no ganha. brasileiro, PVC. Segundo, Não tá brigando mais o brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Mas tá brigando. Não, a gente não pode achar que ele está a 5 pontos. Não tá. A gente vê os jogos do Flamengo, eles são melancólicos. Toma de 3 ao Atlético por quê? Paranaense. Pega o Ceará no Maracanã, perde. Perfeito. Como é que um time desse aí você vai dizer que tem chance de ser campeão brasileiro? O PVC, com toda a melancolia, o Flamengo segue na briga. Vou voltar para a pergunta anterior que eu tinha feito, que a gente não respondeu, nem você nem eu. O Flamengo, na minha opinião, perdeu o tom e a briga pela Libertadores e diminuiu a chance no Brasileiro, que não esgotou, porque virou o fio fisicamente. O que tem a ver com escolhas que o Ricardo Lomba, aqui na cadeira do Fábio Azevedo, disse, foram decisões compartilhadas entre comissão técnica e diretoria, de usar o mesmo time com poucos jogadores poupados, acreditando no que o centro de excelência estava trazendo de informação, e o time cansou. A questão do Flamengo é muito física. Eu não acho. Eu acho muito Tem física. parte técnica na história. Desculpa, a questão do Flamengo, a questão do Flamengo passa necessariamente pelo treinador, que é um cara que anda de calça curta. É um cara que anda de calça curta, ele não tem calça comprida. Calça curta? Não, é criança ainda. É criança, tem cara de bebê. Na hora de a onça beber água, que é o português correto, né? Na hora de a onça beber água, você olha pro Palmeiras, no banco do Palmeiras, tem o Filipão. Você olha no banco do Cruzeiro, tem o Mano. Você olha no banco do Grêmio, tem o Renato Gaúcho. Você olha no banco do Flamengo, tem o Barbieri, pô. O que é isso? O Flamengo tem 9% de chance de ser campeão. Isso é matemático. 9% de chance de ser campeão. Pode ganhar? Pode. Que quem ganha a Mega Sena tem menos de 1%. E ganha. O cara vai pega lá o papelzinho dele, vou apreciar a Mega Sena. Escuta, você tem menos de 1% de ganhar. Mas eu vou jogar assim. Se todo mundo achasse que não ia ganhar, não tinha Mega Sena. Eu vejo a questão do elenco. Mal montado, São Paulo tem 37% de chance. Mas desculpa, Quesada. São Paulo tem 37% de chance de ser campeão. Perfeito. O Flamengo fechou o julho antes da Copa do Mundo com 37% de chance de ser campeão. Qual é o desempenho do Flamengo daquela época até agora? Como é que eu vou acreditar que esse time vai bater campeão? Essa análise ela é perfeita quando você discute pontuação. Tem uma coisa que se chama pontuação. Se você analisar a pontuação, o Flamengo está na briga pelo título. Só que você não analisa só a pontuação. Que é isso que o Tristão da Cunha... Analisa o desempenho. Garcia faz. Tristão da Cunha fica lá no meio do Oceano Atlântico. Ele analisa também o que o time tem de potencial para fazer a reviravolta. E esse time que perdeu Everton, que era um monstro, e perdeu o Vinícius Júnior... Perdeu antes do campeonato, o Everton. O Everton não estreou no Campeonato Brasileiro. Ok, mas isso eu estou dizendo. Estou dizendo que ele poderia estar aqui. Se o Flamengo tivesse gasto menos dinheiro com alguns jogadores que não estão resolvendo e tivesse dado um aumento de salário para um cara que está ralando há um tempão, esse cara viu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores serem contratados para ganharem mais grana do que ele. E ele se sentiu desprestigiado. Ele tá jogando no São Paulo. Eu perguntei pro Lomba, tá aqui, tá no meu WhatsApp, se vocês quiserem eu mostro pra vocês. Lomba. Como é que o Everton saiu do Flamengo, Lomba? Ele virou pra mim e falou o seguinte, São Paulo pagou a multa. O quê? O quê? Sim. Deixou sair? Não, pera um pouquinho. O São Paulo tá pagando a multa. Everton, o que tá acontecendo? E como é que deixou chegar nessa situação? De o São Paulo chegar, oferecer a multa e o jogador assim, topo, vou embora.
Por quê? Porque o cara tá descontente. O que significa isso? Má administração. Ele queria sair. Má administração. Ele queria ir embora. Um detalhe, se o Flamengo tivesse vencido o Ceará e o América Mineiro, o Ceará perdeu em casa por 1-0 e o América Mineiro estava vencendo e cedeu um empate no final, o Flamengo hoje seria co-líder do Campeonato Brasileiro. Se tivesse vencido o Vasco, que está numa situação muito delicada, mas por ser clássico, a rivalidade acaba equilibrando, o Flamengo seria líder do Campeonato Brasileiro. Outro ponto, antes de Flamengo e Corinthians, aqui neste programa, como nós analisávamos a situação. O Flamengo tem um time superior, o Flamengo joga no Maracanã, com o apoio da sua torcida e tem amplas condições de abrir uma vantagem e dar um passo para se classificar à final da Copa do Brasil. Hoje... Inverteu. A vantagem, o Corinthians vai jogar em casa. E tá tudo igual. Sim. Ou não é? Porque o Corinthians... Mais uma vez o Flamengo não cumpriu uma meta. Porque a gente também analisa cada rodada. Né? O Corinthians fez uma partida interessante contra o Sport. E o Flamengo vem em queda. Nesse momento, o Corinthians, por incrível que possa parecer, né? Você vem em 2 semanas, como a gente muda. Uma semana, né? Porque daqui a uma, aí completam-se 2, aí tem o jogo da volta. O Corinthians é favorito para ficar com a classificação. Vai decidir em casa. Olha que coisa incrível. Ou seja, o Flamengo não aproveitou a chance em casa de ganhar. É verdade. E eu acho que tem muito a ver com o aspecto físico. E o aspecto físico tem a ver com o Barbieri. Porque o Barbieri, embora a decisão compartilhada, escolheu colocar o time titular praticamente em todos os jogos. E pra mim o time virou o fio ali. Virou o fio ali. Agora, o Corinthians é favorito por uma razão óbvia. Faz 12 anos que o Flamengo não ganha do Corinthians em São Paulo. Mas não quer dizer que esse time do Corinthians, que não jogou bem contra o Sport, vá sustentar contra o Flamengo. Que a gente está discutindo agora há pouco a situação do Corinthians, se o Corinthians vai conseguir achar uma formação, que eu acho que ele vai achar, mais ofensiva para enfrentar o Flamengo. Se ele jogar com a formação que ele jogou o jogo de ida, ele empata o jogo Imagine os senhores se na quinta-feira que vem, aqui neste programa, eu abrir aqui o expediente falando assim, Corinthians, finalista da Copa do Brasil. Vocês já imaginaram como vai estar o Flamengo? Se o Barbieri... Meus amigos... O Barbieri aguenta até lá, o Flamengo tá Barbieri aguenta até lá? O Barbieri aguenta até lá? Só que o Flamengo em casa deixou essa chance em casa. O Barbieri aguenta até lá. Se ele for eliminado pro Corinthians quarta-feira na Arena Corinthians, ele tá... Se perder para o Atlético no Maracanã, eu acho que ele pode rodar antes. Só para lembrar já no final de semana, você acha? Classificação depois... Maracanã? Classificação, João. Perdão, João. Classificação depois da Copa do Mundo. O Flamengo está em 9º lugar no campeonato. O aproveitamento de 46%. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento depois da Copa do Mundo, com 72%. O São Paulo tem 70% em 2º lugar, junto com o Internacional. Então é isso que ele está falando. Quer dizer, passa pelo que o PVC falou, é verdade, concordo.